A IA de verdade traz algum risco para a gente? A IA de verdade nos traz riscos? Eu diria que talvez mais consequências do que riscos. A gente tem que olhar um pouco e a gente vai perceber que a humanidade como um todo está à beira de uma grande mudança. E essa mudança já começou. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Quando a gente fala, talvez, do emprego. Emprego é um ponto muito importante. Por quê? Eu sei de casos onde escritórios de advogados que tinham lá 2, 3 mil advogados trabalhando para analisar, por exemplo, processos trabalhistas ou processos civis, caíram para algumas horas de inteligência artificial trabalhando. A gente já sabe que na área de criação de mídia, isso vai acabar ou vai destruir 80% do mercado. Claro, você vai gerar alguns novos empregos, que é o cara que sabe interagir com a IA, mas são alguns empregos contra milhares de pessoas que vão deixar de trabalhar. Então, esse tipo de consequência já está começando a acontecer. Eu, por exemplo, eu tinha um tempo muito grande meu investido em pesquisa na internet, Google, e hoje praticamente esse tempo se reduziu a alguns minutos por dia. Eu digo para o ChatGPT ou para a OpenAI, e já comecei a usar DeepSeek, me diz aí quais temas que eu não abordei, sendo que eu abordei os temas tal. E ela me responde. E eu começo a fazer vídeos baseados em temas que eu levaria horas pesquisando para chegar até eles. Então isso diminui a carga horária, no caso a minha, mas também da minha assistente de marketing, do meu pessoal de agência. Então, quer dizer, acaba mudando um pouco a maneira de trabalhar. Outro ponto que é muito importante, a inteligência artificial começa a se meter em alguns trabalhos mais, vamos dizer assim, rotineiros. Vamos dar um exemplo, eu já falei desse exemplo. A Amazon, ano passado, pediu para uma empresa de IA contratar lá dezenas de milhares de funcionários novos. E acabou tendo um super problema, ela acabou focando em determinados grupos étnicos, acabou também focando em determinados tipos de pessoa, por exemplo, excluiu mulheres na maioria dos trabalhos. Então, isso tudo é uma mudança de paradigma que tem que ser pensado. Então, a IA, ela traz um monte de vantagens, mas ela traz as suas consequências. Então, se não se tomar cuidado, você acaba fazendo com que a humanidade tome decisão baseada apenas no passado, porque a IA não prevê futuro, a IA não sabe como a gente agiria no futuro. Então isso é muito importante e tem que ser muito pensado. Existem vários outros pontos, por exemplo, quando você pega a IA em conjunto com máquinas. Então você já tem hoje várias empresas, por exemplo, de logística, usando robôs, alguns até humanoides, para separar, por exemplo, cargas. Então, se você vê o vídeo da Amazon, ele é impressionante. Você tem lá um robô que carrega até 40 quilos e ele decide o que ele vai pegar e o que ele vai colocar na esteira para ser redespachado. Então, ele cuida sozinho, eles cuidam sozinhos, do departamento de redespacho da Amazon, que é o quê? Quando uma mercadoria vai e não encontra por 3 vezes o destinatário final. Quando esse destinatário volta e avisa, esse robô separa essa carga. Então você imagina, de novo a gente cai no tema emprego, de novo a gente cai no emprego como a IA toma decisões, de novo a gente cai no ponto de que riscos a gente tem, ou melhor ainda, que consequências a gente vai ter que enfrentar. Em um mundo que está cada vez mais dependente de automação, você tem um outro problema, que é o seguinte: hoje você já tem uma consequência muito grande, que é a falta de inteligência matemática ou de inteligência de língua que os jovens têm. Por quê? Porque está muito fácil. Eu não preciso saber nada. Eu pergunto. Em vez de decorar a fórmula de Bhaskara, eu pergunto para a IA como é que se calcula a fórmula de Bhaskara. Então, a gente passa a ter menos conhecimento. Alguns estudos mostram que essa geração já é menos inteligente que dos próprios pais. Por quê? Por falta de exercício do cérebro. Tudo isso não é bem um risco, mas uma causa, né? A gente está sofrendo com um lado ruim de ter uma IA nos ajudando em tudo. Quando a gente vê filmes mais futuristas, isso aumenta drasticamente, porque aí você vai ter a IA em conjunto com um robô te ajudando. Algumas pessoas defendem que isso é muito bom. Por quê? Porque você vai ter tempo para fazer as coisas que realmente importam. Eu concordo bastante, até porque me falta tempo na minha agenda para fazer tudo o que eu acho que importa. Mas as pessoas que têm trabalhos mais braçais
vão ter problemas, elas vão ter que se adaptar para esse novo mundo. Então, novamente, não riscos, talvez, mas consequências de como trabalhar. Outro ponto muito importante, que tem sido um pouco desmistificado, mas é o consumo de eletricidade. Então, quando você vai para grandes data centers ou mega data centers, todos eles começaram a procurar locais frios, com muita água disponível para poder esfriar os seus equipamentos. Então, se você pegar desde o LinkedIn, está lá numa região dos Estados Unidos que é muito servida de rios e, ao mesmo tempo, é uma região fria, que tem mais de 7 meses do ano abaixo de 15 graus médios. Então, isso é muito interessante. Porém, e muita gente tinha muito medo desse futuro. Porém, o que acabou acontecendo? As novas tecnologias desmistificaram isso. Hoje, o que você está usando é água gelada confinada. Então, você não refrigera mais o data center com água gelada. Você refrigera o núcleo de processamento ou o rack onde está o processamento. Então, você já tem tecnologias de água gelada resfriando o núcleo e você já tem tecnologias de água quente, água a temperatura ambiente, ou seja, ela entra a 26 graus e ela sai 40 graus aproximadamente, até um pouquinho menos. Então, é muito mais simples de esfriar a água. Basicamente, você não precisa de chillers, você precisa apenas de dry coolers. Então isso está um pouco desmistificado, aonde a inteligência artificial iria afetar a gente em relação à geração de calor ou, por exemplo, utilização de água. Me parece que está totalmente desmistificado. Nada de usar submarinos para processar, como você chegou a pensar, e aliás testar, a própria Microsoft testou com um monte de problemas, porque a manutenção fica muito mais complicada e aquela coisa toda. Então, eu acho que isso está desmistificado. Deixa de ser um risco e deixa de ter consequências ou praticamente não tem consequências. Por outro lado, a energia não. Quando a gente pensa em energia, a coisa é muito mais complicada. Por exemplo, se a gente olhar para o Brasil, só para dar números mais próximos da gente. O Brasil tem hoje um grid de energia que tem mais ou menos 12 gigawatts de energia disponíveis para ser usada em todo o Brasil. Isso incluindo todas as hidrelétricas, incluindo toda a planta de diesel, eólica, solar e tudo. Só a fazenda de data centers está começando a ser construída agora no Rio Grande do Sul, acabou de ser aprovada, ela vai consumir 5,5 desses 12 gigawatts. Então, a gente tem que pensar um pouco de como a gente vai fazer para resolver o problema de energia. Tem um monte de coisa vindo aí. Se a gente olhar para os novos tipos de geração de energia que estão sendo desenvolvidos na Europa, Estados Unidos e até na China, ele já começa a ser bastante interessante. Então, em vez de reatores de fissão, reatores de fusão. Então, isso vai mudar totalmente o padrão de geração de energia do mundo. Eu aposto muito nisso e no hidrogênio. Essas duas tecnologias devem resolver o problema da energia, mas ainda não resolveram. Então, tem muito o que se pensar e eu diria que talvez nos últimos 100 anos, não tem nada que mudou tanto ou vai mudar tanto o paradigma da humanidade como a inteligência artificial. É bem importante a gente olhar para isso com as suas grandes vantagens e as suas grandes desvantagens. Os governos não estão de verdade olhando para isso como eu acho que deveriam. Os governos estão ou investindo tudo para serem líderes ou não estão fazendo nada e vão ficar para trás. Não tem ninguém olhando globalmente nos riscos, nas consequências e nas vantagens.